O mundo já enfrentou muitos momentos de angústia, mas poucos foram tão devastadores quanto a peste negra. Eu sou o Max, e hoje convido você a me acompanhar em uma jornada pelas sombras da história, por um tempo em que a humanidade se viu à beira do abismo. Imagine-se na Europa do século XIV, uma época em que o desconhecido trazia medo e a morte se movia silenciosa, como uma brisa fria ao entardecer. A peste negra, a mais terrível das pragas, se espalhava por vilarejos, cidades, nações inteiras. Ela não via distinções entre ricos e pobres, nem entre santos e pecadores. Ninguém estava seguro. Tudo começou em outubro de 1347, quando 12 navios do Mar Negro chegaram ao porto siciliano de Messina. Dentro dessas embarcações, o silêncio era perturbador. A maioria dos marinheiros a bordo estava morta, e os poucos que ainda viviam estavam em condições deploráveis, cobertos por inchaços negros de onde escorria pus misturado com sangue. A morte estava ancorada ali, pronta para descer à terra firme. As autoridades locais, apavoradas com a visão, rapidamente ordenaram que os navios da morte fossem expulsos do porto, mas já era tarde demais. A praga, invisível aos olhos humanos, já havia se infiltrado, agarrando-se às peles, às roupas e ao ar que eles respiravam. Nos anos que se seguiram, a peste negra desceu sobre a Europa como uma tempestade, ceifando vidas com uma rapidez assustadora. Em apenas 5 anos, mais de 20 milhões de pessoas haviam morrido, um terço da população europeia. O que parecia impossível tornou-se realidade. Vilarejos inteiros foram dizimados. Cidades antes vibrantes se tornaram silenciosas, ecoando apenas os gritos distantes dos moribundos. A vida como conheciam estava sendo devorada pelo medo. Mesmo antes de chegar a Messina, rumores já corriam pelas estradas e entre os mercadores que viajavam pelas rotas comerciais do Oriente. A praga havia sido vista na China, devastado cidades da Índia e da Pérsia. Síria e Egito também já haviam sentido o peso desse inimigo invisível, mas os europeus não estavam prontos para a catástrofe que os aguardava. Era uma doença insidiosa que se movia entre as pessoas com uma facilidade espantosa. A peste atingia a todos, homens, mulheres, crianças, nobres e plebeus. Ela não fazia distinção entre os corpos, apenas devorava. O poeta italiano Giovanni Boccaccio descreveu em suas crônicas o horror que presenciou. Ele conta que, no início, pequenos inchaços surgiam nas virilhas e nas axilas, do tamanho de uma maçã. Esses inchaços, como feridas abertas, liberavam sangue e pus, assustando até os mais bravos. Mas os inchaços eram apenas o começo. A febre alta vinha em seguida, acompanhada de calafrios, vômitos e dores que faziam as pessoas gritar de agonia. E, depois de alguns dias de sofrimento inimaginável, a morte tomava conta, arrastando a vítima para o esquecimento. As pessoas viam seus vizinhos, amigos e familiares morrerem de forma terrível. E com isso, o medo crescia. Quem poderia ser o próximo? Seria aquele amigo que acenou de longe? Ou o desconhecido que passou na rua? A peste se espalhava pelo ar, pelas roupas e até pelo toque de um simples aperto de mãos. As pessoas começaram a evitar umas às outras, com medo do contágio. Mas o medo não parava por aí. O desespero tomava conta das cidades e vilarejos, e aqueles que buscavam explicações viam na religião uma resposta. Alguns acreditavam que a peste era um castigo de Deus, uma punição pelos pecados cometidos. Diziam que a humanidade estava sendo purgada de suas transgressões e que a única maneira de escapar do castigo divino era através da penitência. Assim, homens e mulheres desesperados participavam de procissões que atravessavam as cidades, chicoteando-se em atos públicos de autopenitência. Eles acreditavam que, ao se martirizarem, estariam pagando por seus pecados e, quem sabe, afastando o juízo final que parecia inevitável. Outros, no entanto, procuravam culpados. Em muitas cidades, os judeus foram massacrados, acusados de envenenar poços e espalhar a praga deliberadamente. Era mais fácil culpar o outro do que encarar o desconhecido, e o preconceito se misturou ao medo, criando um ciclo de violência e morte. Em 1348 e 1349, milhares de judeus foram brutalmente assassinados, suas casas queimadas, suas vidas destruídas, como se isso pudesse parar a praga. Mas a peste não podia ser interrompida com a morte de inocentes. Ela continuava seu curso, impiedosa. Os médicos da época, desprovidos de conhecimento científico adequado, tentavam tratamentos rudes e ineficazes. Sangrias, banhos de ervas aromáticas, vinagre e até o uso de sangue de animais eram tentativas desesperadas de encontrar uma cura, mas nada funcionava. Enquanto isso, em desespero, famílias inteiras fugiam das cidades para o campo, buscando escapar do pesadelo urbano. Mas o campo também não era seguro. A peste logo atingiu os animais: vacas, ovelhas, cabras, porcos, galinhas. A fome logo se espalhou, pois a falta de lã, carne e leite agravou ainda mais o sofrimento da população. À medida que as cidades e campos se esvaziavam de vida,
o individualismo florescia. Cada um cuidava de si. Os enfermos eram abandonados. Os moribundos deixados para trás, pois o medo da contaminação era maior do que o amor. As ruas, antes vibrantes, tornaram-se campos de morte, com corpos empilhados em valas comuns. Os funerais eram raros. Os sinos das igrejas já não tocavam para cada alma perdida. No entanto, em meio ao caos, a humanidade continuava sua busca por compreensão. Foi só no século XIX, muitos anos depois, que o biólogo francês Alexandre Yersin identificou o causador da peste, a bactéria Yersinia pestis. Uma pequena criatura microscópica que, carregada por pulgas e transmitida pelos ratos, espalhou o caos por toda a Europa medieval. A descoberta trouxe à luz uma nova compreensão da doença. Com esse conhecimento, o mundo foi capaz de enfrentar uma nova onda da peste no final do século XIX, quando ela reapareceu em algumas partes do mundo, incluindo a China e a Califórnia. Desta vez, a humanidade estava mais preparada. Equipes de saúde, armadas com o conhecimento de como a doença se espalhava, conseguiram contê-la antes que ela se tornasse novamente um flagelo global. Mas o impacto da peste negra nunca desapareceu por completo. Ela deixou cicatrizes profundas na história europeia. A morte de milhões desestabilizou reinos, alterou a economia, modificou o curso da medicina e deixou para trás uma Europa transformada. Hoje, ao olharmos para trás, podemos perceber o quão terrível foi esse capítulo. A fragilidade humana diante da morte foi exposta de forma brutal e o medo moldou o comportamento de uma geração. Mas também aprendemos que, mesmo nos momentos mais sombrios, o conhecimento pode ser uma luz para guiar a humanidade. E assim, com essas reflexões, encerramos o vídeo de hoje. Que possamos continuar aprendendo com o passado e valorizando a vida que temos. Agradeço por sua companhia e até o próximo vídeo. Um forte abraço.